Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate aqui na TV Justiça. Você também pode participar enviando a sua sugestão pelo endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o programa Saber Direito Debate pode ser acessado no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Hoje estamos conversando com o professor Sandro Amaral, ele que é professor de Direito Civil e ao longo desta semana ministrou as aulas aqui no Saber Direito sobre os alimentos e a nova família. Nós conversávamos no finalzinho do bloco anterior justamente sobre a trajetória dele, aí quando ele passou então a entrar mais nas questões de direitos humanos. E aí o senhor chegou a comentar sobre o sindicato. Qual sindicato? Eu trabalhei no Sintel por praticamente um ano na questão previdenciária, e ali era mais também para me sentir dentro de um ambiente em que eu poderia fazer alguma coisa por um outro grupo que sofre exclusão na nossa sociedade, que são os idosos. O idoso não tem voz. Se os motoristas de ônibus pararem, a sociedade sofre impacto. Se os médicos pararem, a sociedade sofre impacto. Mas se o aposentado parar, ninguém vai sentir impacto algum. Então, há uma questão social muito séria envolvida na questão do idoso, que envolve a previdência social. Na época, aprender um pouco e colaborar um pouco em cima disso. Uhum. É interessante porque sempre que a gente fala ou ouve falar em direitos humanos, sempre vem em mente justamente um grupo de pessoas para defender um preso que acabou de matar 30 e ali tem alguém levantando a bandeira. Mas não, os direitos humanos também está aí justamente para outros grupos sociais, né? Tem tudo. É uma situação bastante peculiar do Brasil e de leituras sobre história, sobre tese de doutorado. Eu tenho tentado entender a formação do nosso povo. E realmente no Brasil há uma psique social bastante individualista. Então, por exemplo, se o filho da minha vizinha sofre violência, eu não tenho tempo para ajudar minha vizinha, porque eu tenho que trabalhar. Se a minha vizinhança sofre violência, eu não tenho tempo para me envolver com isso, porque eu tenho que trabalhar. Mas se eu sofro violência, eu pergunto onde é que está a sociedade para gritar pelos direitos humanos. Ou seja, enquanto os direitos humanos é o problema dos outros, ele não é interessante. Ele só se torna interessante se ele me atinge. Então, a ideia é de formar uma sociedade verdadeiramente solidária, em que a dor do outro seja a minha dor também. Não me importa se eu tenho ou não a mesma condição dele. Eu não preciso ser negro para brigar pelo direito dos negros. Eu não preciso ser nordestino para brigar pela igualdade no tratamento do nordestino, porque existe discriminação no Brasil. Então, acho que isso Brasília me ajudou também. Porque Brasília é uma cidade formada por nordestinos, por sulistas, enfim, por todo mundo, sudestinos. Todos nós somos brasileiros, não há diferença entre nós. Tá? E o senhor hoje está ligado a alguma ONG, alguma coisa assim? Não, hoje não. Até os 30 anos eu trabalhei voltado na minha advocacia para os direitos humanos. Quando eu fiz 30 anos, eu sofri uma crise normal das pessoas de 30, tipo, eu vou envelhecer, então eu comecei a trabalhar na advocacia realmente voltada para o mercado financeiro. E aí a minha vida acadêmica é que passou a ter essa cor voltada para os direitos humanos. Eu percebi que a família é o núcleo de tudo. Tudo começa na família. A formação, a percepção da vida, o sentimento, a imagem que você tem de si próprio, de onde você pode chegar. A família é o núcleo de tudo. Então, vamos pensar na família socialmente. Vamos pensar na família solidariamente. O direito das sucessões, os direitos reais, pensar a posse, a propriedade. Então, o fato de eu lecionar na Escola da Magistratura, ou na Escola do Ministério Público, de agora está chegando na Escola da Defensoria Pública, ou seja, em cursos e também no meio acadêmico universitário, isso me isso me satisfaz essa veia, porque eu posso levar para o outro a minha visão de vida e estabelecer o debate. E admitir a diferença, porque a diferença é que enriquece. Né? O senhor tem aqui um extenso currículo, é professor em vários, pelo menos alguns, isso já citou o curso de eu sou professor Direito Civil.
Sempre direito civil. E processo civil também? Então, o processo civil, eu estudo o processo civil por causa da advocacia. Sendo muito sincero contigo, eu preciso estudar o direito civil, o processo civil, eu preciso me atualizar em processo civil porque eu sou advogado. Mas o direito civil, é claro que a advocacia se beneficia, mas o direito civil, eu sou jogado e mergulhado nele por causa da academia, por causa da minha docência. E a importância para o senhor dessa pós-graduação hoje no mercado de trabalho? A pós-graduação hoje é fundamental, porque a graduação, ela não te direciona. A graduação te dá um título de bacharel, e bacharel você vai escolher o seu caminho, se você vai ser pesquisador, se você vai ser advogado, se você quer carreira pública. O bacharelado, ele abre caminhos, mas ele não te faz a trilha. A pós-graduação é a que vai realmente te dizer que tipo de profissional você vai ser. Então, quando eu fiz a pós-graduação em processo civil, é porque eu já tinha clareza na minha advocacia. E eu precisava ser realmente alguém que conhecesse o processo civil. Alguém que tivesse a intimidade e tranquilidade no manejo do processo civil para a minha vida da advocacia civilista. E precisava da pós-graduação me especializar em direito civil, porque não só ela serviria para a advocacia, mas a pós-graduação em processo civil foi muito voltada para a minha docência e ela abriu espaço, já preparou para os próximos caminhos, como mestrado, como doutorado, etc. Então a pós-graduação é fundamental para o desenvolvimento profissional, para você não ser mais para você ser um profissional de verdade. Bom, eu falei aqui, nós começamos a falar das instituições, professor de Direito Civil da graduação e da pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, também é coordenador de Direito Civil da Universidade Estácio de Sá, no estado do Rio de Janeiro, e enfim, tem várias outras instituições. Agora, como é que o senhor acha tempo para isso tudo? Sempre me perguntam isso. Aliás, os meus alunos me perguntam muito isso. Eu apenas li aqui algumas. O senhor pode até citar mais outras aqui, porque senão eu vou ficar meia hora falando. Eu sou professor da EMERGE, né, que é a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou professor da FEMPERGE, que é a Fundação Escola Ensino Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu sou professor da AMPERGE, que é da Associação dos Promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sou professor de alguns cursos preparatórios. Sou professor da Universidade Estácio de Sá, onde eu também sou coordenador da graduação em Direito Civil. Sou professor de Direito Civil da pós-graduação e também estava coordenando a pós-graduação de Direito de Família e Sucessões. Fora isso, também tenho o meu escritório, que eu sou sócio, digamos assim, sócio-gerente. Como nós já dissemos aqui, realmente uma carga horária, porque o professor ainda tem essa característica, né? Ele não trabalha apenas na sala de aula. Né? Exatamente, mas eu aprendi muito cedo, aliás, durante a faculdade, que a grande virtude é a disciplina. O profissional ele tem que ser disciplinado, não interessa a sua área, você tem de ser disciplinado. Se você tem disciplina, você consegue trabalhar com qualidade e saber a hora de parar. Saber dizer não ao convite, porque se a gente diz sim a todos os convites, realmente, a gente não... Você até trabalha, mas não trabalha com qualidade. E vai chegar um momento que seu trabalho se volta contra você. Então, a qualidade tem que estar sempre em primeiro lugar. E a qualidade, ela tem que ser o resultado da sua disciplina. Então, até para estudar em casa, você tem que ter disciplina. Porque a televisão te chama, a cama te chama, o telefone te chama, a família te chama, tudo te chama. Então, você tem que saber dizer sim, tem que saber dizer não, e sempre a virtude tem que ser a disciplina. Aliás, eu acredito que o segredo da virtude é a disciplina. Bom, ainda sobre a questão dos cursos, só tem aí, então, digamos que alunos já conhecedores, operadores do direito. Tem. Dá também para cursinhos Sim, também. Como é que são como é que é lidar com esses dois públicos? É bem diferente. Estudantes. A linguagem é bem diferente. Eu gosto muito do aluno da graduação, porque o aluno da graduação, ele está morrendo de fome. Ele chega àquele local, ele não sabe exatamente o que ele vai encontrar, mas ele quer orientação, ele quer saber para onde ir, ele quer entender o mundo. É como se fosse educar um filho.
ele está descobrindo o mundo, ele está dando os primeiros passos, e é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, o aluno da Escola da Magistratura, do Ministério Público, ele te permite o debate, ele te desafia intelectualmente. Então, um acaba se valendo do outro. O aluno da graduação me dá valores e tesouros que eu vou entregar ao outro. E aquele vai me desafiar intelectualmente a ponto que ele vai me acrescentar também. Sempre que alguém diverge da gente, nos acrescenta, nos soma. Divergência soma. E uma sociedade plural, uma sociedade de pessoas diferentes, é uma sociedade mais rica. E acho que isso faz o Brasil ser tão rico, porque nós somos um povo tão diferente que nos torna tão melhores. Isso é um pouco fascista essa frase, mas ela é nacionalista mesmo, né? Nós somos brasileiros, nós somos melhores porque nós crescemos em cima da diferença. Então é nesse diálogo, dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ou seja, entregando a cada um o que espera de mim, eu consigo me fazer melhor graças aos meus alunos, mas sempre, claro, pontuando. Dentro claro, do direito civil, o senhor tem aí um foco já no direito de família. Algumas pessoas me conhecem mais por causa do direito de família e sucessões. Em função de ter as aulas aqui, a gente está já chancelando. É meio que aquela história, tipo, você é um ator dramático ou você é um ator comediante? Você é ator de musical, olha, eu faço tudo. Interpreto, eu danço, mas realmente, como meu amor é o direito civil, eu vejo uma linha muito forte, uma ligação muito forte entre os direitos reais, o direito das famílias e o direito das sucessões. Um não vive sem o outro. Você não pode falar de família sem falar de propriedade. Você não tem como falar de sucessão sem falar de posse. Então, o aprofundamento dessas três vertentes é em conjunto. Você não tem como separar. Como o direito constitucional revolucionou o estudo do direito civil, é impossível atualmente estudar o direito civil sem essa visão constitucional. E aí volta aquela pergunta que você fez, né? Os meus professores estudavam o direito civil pelo direito civil. Atualmente, eu não posso ser assim e não posso passar assim para os meus alunos. Você não pode estudar o direito civil sem conhecer o direito constitucional. Então, o direito constitucional é a base, mas no direito civil eu entendo como inscindível a vinculação dos direitos das coisas, o direito das famílias e o direito das sucessões. Então eu me entrego aos três igualmente. E em todos os cursos sempre está à frente o direito de família ou não? Não, depende do curso. Na Escola da Magistratura eu estou nos três. Eu pego os alunos a partir de um determinado ponto, então eles vêm comigo o direito das coisas, o direito de família, que ainda é assim chamado, e o direito das sucessões. Na Amperd, eu estou em direito de família e direito das sucessões. Amperd é dos promotores de justiça. Já na Fundação do Ministério Público, não. Lá eu fico em direito das coisas e em direito das sucessões. Então, isso vai variando. Na pós-graduação, já especificamente em família e sucessões. Então, as pessoas no mercado ou me conhecem por causa do direito de família e do direito de sucessões ou por causa dos direitos reais. Ou seja, eu gostaria que me visse como um todo. Eu não sou uma facção. Você está tendo aqui a oportunidade, então, de dizer isso. Eu sou todo, eu não sou uma coisa só. Tá certo. Professor, às vezes, eu ouvi certa vez um comentário, olha, mas vem cá, e aí a pessoa não tinha um advogado, ele não tinha assim, uma família constituída, aquela família, oriundo de uma família, mas depois não constituiu uma família, e aí fica aquela, aí alguém comentou comigo, mas como é que pode, né? Alguém ficar advogando sobre família sem ele ter o conhecimento da família? Faz sentido esse tipo de pensamento, não? Não faz o menor sentido. Essa pessoa veio de uma família. Então ela conhece irmãos, ela conhece pai e mãe, ela conhece avô e avó, ela conhece sobrinhos. E algo que a sociedade sempre sentiu, mas nunca pensou, e que graças a Deus agora, né, nessa virada dos anos 90 para essa última década que nós acabamos de encerrar, nós nos demos conta do óbvio. As relações familiares são promíscuas. O amor não vê limite. Então, aquele tio ama aquele sobrinho, mas eles não se relacionam como tio e sobrinho, se relacionam como pai e filho. Eles só têm um título que a sociedade inventou, mas o amor entre eles é diferente. Aqueles primos não se amam como primos, se amam como se fossem irmãos. E do coração eles são irmãos.
Então, não é esses quartos que a invenção do parentesco trouxe, na família isso não existe. É muito comum uma avó tomar o lugar da mãe. Então, o amor não encontra limitação. Então, essa pessoa nunca formou família. Às vezes, esse sujeito é muito mais pai do que muitos editores que formaram família e até hoje não sabem o que é ter uma família de verdade. Descobre isso no fim da vida. Aí está no leito de morte, meu Deus, como eu gostaria de voltar no tempo para aproveitar minha família. Porque ele nunca foi pai, ele só foi um genitor. Porque talvez ficou aí um pouquinho da comparação, por exemplo, com a figura, deixa eu ver aqui, de um padre, por exemplo. Como é que o padre, às vezes, vai dar conselho de um filho se ele não constitui ali uma família, né? Talvez... Eu já tive esse pensamento também, eu confesso. Mas quando eu entrei no Movimento Nacional de Direitos Humanos, eu passei a ter muito contato com as pastorais. E ali eu conheci porque há padres e padres, como há rabinos e rabinos, enfim. Há líderes e líderes, há pastores e pastores. Há padres que se envolvem profundamente nas dores da comunidade. Eles conhecem cada um dos seus membros, cada um de suas dores e suas delícias. Então, aquele padre se diferencia porque ele é um líder realmente religioso. Ele é aquela pessoa que as pessoas olham com respeito, que buscam nele o aconselhamento. E aquela pessoa vive a dor do outro. Ele sente a dor do outro. Ele sente o amor, vibra pela felicidade do outro. Então, é complicado dizer que essa pessoa não sabe o que é família, porque muitas vezes ele conhece melhor a dor daquela esposa do que o próprio marido. Ele sabe muito mais o anseio daqueles filhos do que aqueles próprios pais, que são ausentes. Então, eu acho que o amor, quando ele entra em cena, ele acaba com todas as artificialidades que a gente tem inventado ao longo da história da humanidade. Bem, eu estou conversando aqui no programa Saber Direito Debate hoje com o professor Sandro Gaspar Amaral, que é professor de Direito Civil. Ao longo desta semana ministrou aqui o curso Os Alimentos e a Nova Família. E você também pode participar do programa enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. E também pode assistir o programa Saber Direito Debate no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós vamos aqui a mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com um bate-papo aqui com o professor Sandro Amaral. Até já.